Saudações, nossa querida audiência. Hoje, excepcionalmente, estou como host. Nossa host, Maria Eduarda, teve um compromisso profissional e fico honrado em poder conversar com o nosso querido professor Valdemiro, um grande parceiro da Balde, um amigo que nós já temos o privilégio de chamar. E hoje a gente tem um tema interessante sobre marketing de relacionamento. Eu acho que é muito pouco discutido e é muito importante, muito eficaz dentro das estruturas da advocacia. Mas aí eu vou falar pouco e deixar o nosso convidado falar bastante para a gente poder aprender. Valdemiro, muito obrigado pela sua participação. Eu queria que você fizesse uma apresentação para quem ainda não lhe conhece e já se mostrar a importância do tema para os nossos pares advogados. Maravilha, professor Helder, uma satisfação, uma honra estar aqui com vocês na Baldwin Academy. Da mesma forma recíproca que é verdadeira, lhe considero como um querido amigo. Conte sempre comigo nas iniciativas que você tiver aí, seja na universidade, seja aqui na Baldwin Academy. É sempre uma honra e um privilégio poder estar aqui contigo e com a tua audiência. Bom, meu nome é Valdemiro Croix, eu sou gestor jurídico. Este ano eu completo 30 anos de carreira, professor. Há 30 anos já nessa jornada da gestão jurídica. Comecei em novembro de 1995, num grande escritório aqui de Curitiba. E de lá para cá eu vim me desenvolvendo como ser humano e como profissional da área. Quando eu comecei, eu não tinha feito curso de direito, pelo contrário, eu fugia do direito. Meu pai gostaria muito que tivesse feito curso de direito ainda jovem, mas não foi o que eu procurei. Eu procurei publicidade e propaganda, então minha primeira formação é publicidade e propaganda. E depois eu fui fazer um MBA em marketing, fui para fora, estudei fora, voltei, me especializei em negociação. E depois, já mais maduro, com 32 anos de idade, já com filho nas costas, aí que eu decidi fazer o curso de Direito, porque eu já estava nessa carreira de gestão jurídica né, e trabalhando em escritório de advocacia, e ali eu me senti realmente à vontade e senti que era o momento de fazer o curso de gestão e não me arrependo de ter feito o curso de direito, feito o curso de direito mais maduro, porque pude aproveitar realmente muito mais do que teria aproveitado se tivesse feito logo jovenzinho. E talvez se eu tivesse feito o curso de direito jovem e me apaixonado pela carreira, não teria sido o gestor, né? Então, não me arrependo e acho que fiz uma boa escolha. E nessa minha jornada, depois de trabalhar em escritórios de advocacia, eu fui gestor administrativo de escritório de advocacia, fui CEO de escritório de advocacia, fui sócio de escritório de advocacia. Então, tenho uma jornada, tenho uma história trabalhando dentro de escritórios de advocacia que talvez seja um dos meus diferenciais em relação ao mercado, sabe, professor? Porque é, assim, no meu grupo de relacionamento, existem muitas pessoas que são consultores, excelentes consultores de gestão, mas que nunca estiveram dentro de um escritório de advocacia trabalhando para um escritório de advocacia, a não ser na qualidade de consultor. E a vivência lá dentro é outra pegada. Ali a gente sente realmente qual é a dor do escritório. Então, eu posso dizer que tenho as marcas no corpo desses períodos que eu estive dentro do escritório, dos escritórios por onde passei, e, e por isso consigo trazer bastante profundidade naquilo que faço e trago também com o meu time na ELS bastante disso. Em relação ao nosso tema aqui, que é o marketing de relacionamento, o professor foi perfeito quando disse que é algo pouco explorado. E isso é algo que, inclusive, me traz preocupação, porque quando você está fazendo negócios de uma complexidade grande, quando eu estou falando de negócio aqui, eu estou falando de construção de venda mesmo, tá? Então,
esse negócio de que escritório de advocacia não pode vender, com todo respeito ao código de ética da OAB, com todo respeito a provimentos e tudo mais, a gente não pode pensar que nós não vendemos. Sim, nós vendemos. Nós vendemos o nosso serviço. Toda vez que alguém emite uma nota fiscal, está prestando um serviço e para chegar até esse ponto da emissão de uma nota fiscal, você teve que fazer uma negociação, você teve que vender, se vender e vender os seus serviços. Agora, pesquisas aí, e tem literatura abundante sobre o assunto, revelam que negócios, especialmente negócios complexos, tal como o negócio gerado na advocacia, eles não acontecem de maneira simplista, como se fosse uma venda no varejo, né? A venda no varejo é muito simples no sentido de não haver negociação. Você vai até um supermercado, digamos que eu esteja precisando, sei lá, comprar 1 quilo de feijão. Você, no máximo que você vai fazer é ir em 2 ou 3 supermercados e comparar os preços, mas você não vai chegar ali na fila, na boca do caixa, e tentar negociar aquele preço do quilo do feijão. Já na advocacia é diferente. É, ao ponto que você e todas as pessoas sabem da sua necessidade de comprar 1 quilo de feijão e conhecem, sabem exatamente o que é 1 quilo de feijão, é no máximo um feijão carioca, ou um feijão preto, um feijão isso, um feijão aquilo, né? A especificidade lá do grão. Na advocacia, é um serviço que poucas pessoas, o contratante do serviço da advocacia, normalmente não conhece sobre o tema. No máximo, entrou lá no Google, hoje em dia no chat GPT, fez uma pesquisa, tentou fazer lá um promptzinho para tentar entender um pouco mais o que está acontecendo com ele, qual é a sua dificuldade e tal, mas ele não conhece a fundo, ele não conhece o sistema, ele não conhece, por exemplo, o código de processo, para entender qual é a dinâmica do judiciário, como o seu processo vai se encaminhar ao longo da demanda. E é exatamente isso que torna a negociação de um serviço jurídico uma negociação complexa. E aí, quando eu trato de negociação complexa, ela necessariamente traz em si o relacionamento. Porque não é possível eu fazer uma venda complexa sem que eu me relacione com o meu interlocutor, com o meu potencial cliente, que eu entenda exatamente qual é a dor que ele tem. Isso eu estou falando aqui num começo de jornada, tá? Mais para frente a gente vai explorar isso ao longo da jornada do cliente. Mas lá no comecinho da jornada, quando um cliente entra em contato comigo, entra em contato com o meu escritório, é, e aqui já faço uma divisão, né? Se eu atendo pessoas físicas, direito trabalhista, direito previdenciário, direito do consumidor, eu até consigo explorar bem o marketing digital para atrair essas pessoas até uma determinada proposta de valor, mas a partir do momento que essa pessoa identifica que essa proposta de valor vai de encontro, se conecta com as suas necessidades, ele busca imediatamente um contato com o prestador de serviços para iniciar um relacionamento que é justamente isso, essa explicação, esse detalhamento sobre o assunto, para ele se convencer de que é exatamente isso que ele precisa, de que aquele é o profissional que realmente vai solucionar o seu problema e tudo mais. Por outro lado, na advocacia empresarial, essa pegada já é bem diferente. Um post em rede social, por exemplo, Instagram ou TikTok, para um empresário, já tem uma efetividade muito menor, mas infinitamente menor. Eu até arrisco dizer que tendendo a zero. De um empresário estar no Instagram, ser impactado por uma comunicação no escritório de advocacia e dizer, opa, esse cara aqui vai resolver o meu problema lá da empresa. É muito, muito pouco provável que isso aconteça. Mas existe sim espaço em outras redes, por exemplo, o LinkedIn é um local que você pode construir um canal de comunicação para empresários, e você, né, como um advogado empresarial, no LinkedIn acaba tendo aí um canal de comunicação, um espaço de comunicação muito mais eficiente do que uma outra rede social. Mas da mesma forma,
mesmo que seja lá no LinkedIn, o empresário vai ser impactado por um texto que você publicou, coisa parecida, e ele vai buscar necessariamente por relacionamento, te conhecer, aprofundar esse conhecimento sobre você e sobre o assunto que você está debatendo. Perfeito. E quando a gente fala no LinkedIn, hoje os SDRs tomaram conta, né? Então você cria uma conta no LinkedIn, você começa a receber as mensagens no privado, que é sempre aquele padrão. Olá, Valdemiro, vi que você é CEO da EOS Consultoria e por aí vai. E aquela coisa mecânica, né? Automatizada. E como você muito bem pontuou, a advocacia é uma profissão que ela demanda uma relação de confiança entre o cliente e o advogado. E essa relação de confiança ela se constrói a partir de relacionamento, de trocas realmente. E aí me causa estranheza a gente discutir, ver tantas pessoas debatendo sobre marketing digital, sobre atingir um determinado número de pessoas, como se a gente estivesse fazendo uma pesca de arrasto, né, com rede, quando na verdade a advocacia sempre foi sobre você ter esse contato humano. E quando a gente pensa em escala, é um desafio que os escritórios vão enfrentar co como dar conta de mais relacionamentos. Será que existem ferramentas que seja possível automatizar, mas não mecanizar essa relação? Então, acho que são pontos que vale a pena a gente discutir e fico muito feliz de poder ouvir sobre essa preocupação. É como se a gente estivesse indo na contramão, quando, na verdade, não me parece lógico esse tipo de abordagem, né, de SDR, de utilizar tráfego pago para atingir um indeterminado número de pessoas, mas que muitas vezes não se cria ali um relacionamento. Perfeito, é exatamente isso, professor. E não que SDRs não tenham um papel que pode ter aqui uma importância na busca por construção de negócios jurídicos, né, negócios na advocacia. Mas tem que ter muita clareza e e como é que eu vou dizer, achar uma boa palavra aqui, conhecimento. Precisa haver conhecimento, não só sobre o que se faz, e aqui eu vejo que é um ponto muito frágil na utilização de SDRs. O pessoal acabou lendo lá a Receita Previsível e achou que colocar SDR dentro do seu escritório ia resolver todos os problemas, mas não adianta colocar um SDR que não tem conhecimento sobre o assunto, não só sobre vendas, né? Claro, um SDR bem preparado precisa conhecer de técnicas aprofundadas de venda, mas ele precisa obrigatoriamente conhecer sobre o serviço que o escritório presta, sobre o perfil, e aqui é uma coisa muito importante, professor. Para quem eu presto esse serviço? Nas nossas aulas aqui na Baldin Academy, lá de marketing, eu insisto, é o comecinho de tudo, para quem eu presto esse serviço. Eu preciso saber quem é o meu cliente-alvo, quem é a pessoa com quem eu converso, qual é a gente chama tecnicamente de ICP, né? Mas quem é o meu cliente ideal, traduzindo aqui em uma linguagem muito simples? Quem é o cliente que eu gostaria de ter na minha base? Uma vez um cliente de consultoria, quando eu fiz essa pergunta para ele, qual é o teu cliente ideal? Ele me respondeu assim, é aquele que paga meus honorários. Se fosse tão simples quanto isso, tudo bem, né? Mas está longe de ser isso. Veja só, a gente precisa entender, primeiro de tudo, né? Quais são os serviços que eu presto? Isso é muito importante, ter o autoconhecimento. Então, a partir do momento que eu tenho clareza de quais serviços eu presto, eu começo a olhar para o outro lado da mesa, começo a olhar para o meu potencial cliente e começo a fazer um mapeamento. Onde está essa pessoa? Como ela é? Quais são as características que essa pessoa tem e tudo mais. Com este conhecimento, eu começo a ser capaz de iniciar conversas produtivas com essas pessoas, conversas edificadoras com essas pessoas. E a hora que eles enxergarem valor na minha conversa, começa uma potencial negociação. E, Perfeito. a, e aqui um ponto, professor, que eu vejo que todo mundo acabou migrando para o digital e acabou esquecendo do presencial, daquela relação
física, olho no olho, aperto de mão, sabe? Aquela coisa da troca de calor, que os eventos no passado tinham. Eu tive muitos clientes que conseguiram tracionar os seus escritórios de maneira muito interessante, fazendo pequenos eventos, convidando potenciais clientes e clientes já da sua base para se relacionar dentro dos seus escritórios ou então em espaços alternativos que eram contratados para isso, mas com inteligência, não é simplesmente, vou sair fazendo evento para torto à direito. Não, não. É você estruturar como uma ferramenta de approach a seus clientes para abrir espaço para uma conversa, para um relacionamento. Também não adianta eu fazer evento, termino o evento, eu volto para o escritório e nunca mais falo com aquela pessoa que esteve presente. Então, o evento é como se fosse um motivo para estarmos juntos. Uma vez que esse motivo foi estabelecido, eu criei aqui uma, uma situação de interesse mútuo. Eu tenho interesse na pessoa e a pessoa tem interesse em mim. Tendo estabelecido esse primeiro contato, eu consigo voltar a falar com essa pessoa posteriormente para aprofundar isso. E quanto mais eu conhecer essa pessoa, mais oportunidades de negócio surgirão. Porque veja só, primeiro, ninguém contrata, ninguém compra, ninguém faz nada com quem não confia. Ponto. Segundo, como é que eu construo confiança? Relacionamento. Né? E como é que eu aprofundo conhecimento sobre o outro? De novo, relacionamento. Então, a base do que nós podemos chamar aqui de marketing voltado para negócios está numa palavrinha-chave, que é o tema da nossa conversa hoje: relacionamento. E a gente pega muito isso na própria experiência. Ontem eu fui atender um cliente e foi uma empresa que nos procurou por conta de uma dor. Então, era uma pessoa que já estava propensa a contratar o escritório. Mas na reunião eu tive cuidado de não tentar oferecer no primeiro momento um serviço, mas tentar mostrar, tentar mapear ali qual é realmente a real dor, levar alguma solução, mostrar valor, então entregar primeiro e conduzir a conversa de uma forma leve para que ela se encaminhasse naturalmente para o fechamento de um contrato. Eu acho que é uma abordagem que é menos agressiva, mas ela acaba sendo um pouco mais eficiente, mas sem descuidar, como você falou, desse contato. Eu coloquei o cliente dentro da base, mas eu tenho que manter esse contato próximo para não frustrar, porque aquela imagem do advogado solícito, disponível, acessível, que geralmente o cliente tem no momento do fechamento, que em alguns casos, em alguns escritórios, essa imagem se desfaz depois do fechamento, que causam frustração. E aí, um ponto que você trouxe na sua fala sobre a jornada do cliente. Entender a jornada durante o período de fechamento e durante a permanência do cliente dentro do escritório e entender como manter esse relacionamento, o que é um desafio, porque quanto mais cliente na base, mais relacionamentos eu tenho que cultivar, e aí onde está. Existe um número, Valdemiro, de relacionamentos que a gente consegue gerenciar, e aí quais estratégias você acaba desenvolvendo junto com a sua equipe para poder trazer escala, né, para essa estratégia. Vai depender muito, professor, do perfil e do modelo de negócios do escritório, tá? Não existe assim, é um número cravado, mas e vai depender também da estrutura que o escritório tem à disposição para fazer isso. Agora, uma coisa que é muito, muito importante e que eu sempre recomendo, é muito natural, é muito normal que o sócio ou um dos sócios do escritório seja aquele cara, o tracionador do negócio, né? Aquele cara que tem aquela aptidão, digamos assim, natural, por realizar negócios, por se relacionar, por abrir novos espaços e tudo mais. Agora, se quando acontece isso de termos um dos sócios que tem essa característica de ser o gerador de negócios, eu sempre recomendo que haja
a partir do momento do fechamento do contrato, porque dentro da jornada nós temos assim o que nós chamamos de touch points, momentos da verdade. Nesses momentos da verdade, o que que é importante fazer? É importante você elevar a percepção de valor do cliente em relação ao escritório. Então, cada vez que você tem um touch point desse mapeado na jornada do cliente, você consegue se preparar para gerar essa experiência positiva no cliente, de aumento da tua percepção de valor. Então, vamos lá. Prospectei, comecei esse relacionamento, sempre muito solícito, aquela coisa toda, e eu costumo brincar dizendo assim, o advogado assedia o seu cliente, está em volta, está, né, paparicando o cliente, até o momento que assina o contrato. Assinou o contrato, ele esquece que existe uma pessoa lá e só se concentra no processo. Como se agora esquece cliente, deixa comigo, que o que vale aqui é o processo. E, na verdade, quem está nos assistindo aqui, por favor, preste muita atenção nisso. Nós temos na advocacia sempre dois clientes. Um é o cliente que nos contrata, que nos paga a conta, e esse cara que precisa receber atenção bastante dedicada. E o outro cliente é o judiciário, quando você está trabalhando lá no processo, que aí você está falando lá com o desembargador, com o assessor, com o juiz, e, enfim, com as pessoas lá do outro lado da mesa, né, no judiciário. Então, é, não podemos esquecer nem de um nem do outro, porque ambos nós devemos analisar e entender como clientes do escritório. E aqui, professor, de novo o relacionamento entra em cena. Porque imagina só, se eu nunca vou ao tribunal fazer uma sustentação oral, ou eu nunca vou despachar com o juiz ou com, enfim, com o magistrado, seja quem for. No momento que eu preciso, que é uma causa muito importante, de repente eu caio de paraquedas, apareço lá, é óbvio que eu vou cair no colo do assessor e não vou ter acesso ao magistrado. Não que o assessor, não estou desmerecendo aqui o assessor, não é isso. Mas o nosso impacto numa conversa, nos embargos auriculares com o magistrado diretamente, é muito diferente do que vender o peixe primeiro para o assessor e o assessor vender o seu peixe para o magistrado. É diferente esse jogo, né? Então, tendo consciência disso, nós precisamos também manter relacionamento próximo com o judiciário, e aqui dentro da ética, não estou propondo aqui nada Claro. fora disso, tanto com um lado quanto com o outro. Mas muito bem, voltando aqui aos nossos touch points lá da jornada do cliente com o nosso cliente, aquele que nos paga a conta. Então, fomos lá, fizemos aquele trabalho todo de preparar o cliente até a assinatura do contrato. Assinou o contrato, o que que eu faço? Esse advogado que tem esse perfil de gerador de negócio. Imediatamente eu trago mais alguém da minha equipe para uma reunião que eu chamo de reunião de onboarding. Nessa reunião de onboarding, o que que eu faço? Eu explico para esse meu cliente como é que é o funcionamento do escritório. Eu digo, olha só, eu estou trazendo para essa mesa o meu colega aqui, que é expert no tema sobre o qual versa a sua demanda. Perceba, eu estou edificando, eu estou construindo valor para essa pessoa, para que o cliente enxergue nele muito valor, para que eu consiga me livrar, digamos assim, é, da incumbência de continuar o acompanhamento do processo. Não que eu me abstenha de conversar com o cliente, não é isso, mas eu alivio a minha carga de trabalho em relação à continuidade e deixo na mão de um expert para o expert continuar a conversa com o cliente. E aí eu ganho tempo para prospectar novos negócios para o meu escritório. Então, perceba que há aqui um touch point importante, que é justamente essa passagem de bastão. Esse momento de onboarding do cliente para a minha estrutura, que eu diminuo, eu, gerador de negócios, diminuo e cresce a figura da pessoa técnica dentro do escritório. A partir desse momento, existem outros pontos de contato que são importantes. Então, mesmo antes desse onboarding, na negociação do contrato, existe uma situação em que, na hora que eu apresento o preço para o cliente, há emocionalmente uma queda na energia do cliente.
ele está super empolgado comigo, eu estou conversando e tal. E na hora que eu apresento o preço para ele, a energia dele cai. Por quê? Estou mexendo no bolso dele, é absolutamente natural. Isso acontece com a gente também quando nós estamos comprando alguma coisa. Então, é importante, sabendo disso, pensar o que eu vou fazer para, neste momento da apresentação do preço, o que eu vou fazer para fazer a percepção de valor do cliente em relação ao meu serviço crescer, para tentar nivelar isso. É inevitável, vai cair a energia dele, mas eu preciso tentar crescer a minha percepção de valor de tal maneira que esse gap aqui seja o mínimo possível. E ao longo da prestação do serviço, também a gente precisa mapear alguns pontos de contato que são importantes, fundamentais para a gente manter eu digo sempre, é uma espécie de alinhamento de interesses durante a prestação de serviço. Porque se eu fico muito distante do cliente, o que vai acontecer? Ele vai ter a percepção de que eu não estou fazendo nada, não estou mexendo no contrato dele, no processo dele. Se eu mantenho uma assiduidade, que pode ser, aí essa periodicidade é a definir pelo escritório, mas pode ser, sei lá, a cada 30 dias, a cada 45 dias, né? Mas não pode ser a 6 meses. Uma vez a cada 6 meses é longe demais, né? Eu costumo brincar e dizer assim, nós lembramos daquelas pessoas que nos dão feliz aniversário no dia do nosso aniversário e acertam o dia. Essas pessoas nós lembramos. E convenhamos, são pouquíssimas as pessoas que lembram de verdade. Hoje as redes sociais nos ajudam a lembrar, mas são pouquíssimas as pessoas que nós lembramos de cabeça o dia do aniversário. Por quê? É, Porque um ano é muito tempo, meu amigo. Então é importante que esses contatos nossos sejam mais próximos para que o cliente lembre de você. E quando ele lembrar de você, ele o procure. Então, sabe aquela coisa, sempre numa festa de família ou coisa parecida, tem pelo menos dois advogados sentados na mesa, né? É a oportunidade que você, se você está num distanciamento muito grande do seu cliente, você está dando oportunidade para esses dois advogados que estão sentando na mesa receberem do seu cliente. Ô, primo, você podia dar uma olhadinha no meu processo? Pronto, abriu a porta para ele levar, se não este processo que já está sob sua guarda, né, sob seu patrocínio, outras novas oportunidades de negócio já vai potencialmente levar a outro. sim, sim. Valdemiro, eu vou pedir só para a gente fazer um parênteses aqui para poder agradecer os nossos patrocinadores da Baldingcast, né, do nosso podcast, que é o iPhone Barato, e a JetSales. A JetSales, inclusive, já participou de 2 episódios anteriores do nosso podcast. A JetSales é uma plataforma de atendimento via WhatsApp, que casa muito com o que a gente está falando aqui, né, de como a gente manter um relacionamento próximo e, de repente, utilizar ferramentas que nos ajudem a eventualmente mandar uma mensagem para o cliente naquele momento ou distribuir uma newsletter. Então, acabam sendo ferramentas muito poderosas e agradecer também a nossa apoiadora aqui, que é a ELS, hoje na pessoa do nosso querido professor Valdemiro, que, como ele falou, é professor no nosso treinamento Legal Administration e desde do início, né, para quem já teve o privilégio de assistir às aulas, sabe do valor da entrega do professor. Então, muito obrigado aos patrocinadores, ao iPhone Barato, a JetSales e a nossa apoiadora aqui, a ELS Consultoria. E lembrando que nós estamos com matrículas abertas para o próximo treinamento da Baldin. Vamos começar as aulas no dia 22 de março. Agora, então, é uma felicidade já criar uma nova turma de advogados que vão ali interagir e fazer os escritórios crescerem durante esse período. Mas, voltando a nossa conversa, eu achei muito interessante essa reflexão em relação ao relacionamento com o judiciário obviamente, né, respeitando a ética e o relacionamento muitas vezes se constrói com a postura profissional de tratar educadamente, não ser muito técnico, às vezes trazer num despacho para o magistrado, para o julgador, aquele ponto do processo que realmente deve ser analisado, aquele ponto mais diferente na causa, a peculiaridade do caso, e trazer aquele olhar para que o juiz realmente veja que você está tentando não confundir, mas elucidar aquele caso, ajudar a elucidar. Então, o relacionamento acaba se construindo de forma, sim, ética e correta.
E aí eu acho que é interessante a gente pontuar o seguinte: eu vejo muitos advogados fazendo sustentação oral não com o objetivo de mudar o entendimento do julgador, mas no sentido de gerar material para o marketing. Então, pede para alguém gravar a sustentação oral feita ali, muitas vezes aquele blá 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 de um caso que já é uma jurisprudência formada, um caso já pacificado, mas para trazer isso para as redes sociais. Talvez isso gere um ponto, uma repercussão negativa em relação ao relacionamento com o judiciário, né? E uma outra reflexão que eu queria trazer para a nossa conversa é, estrategicamente, dentro da estrutura do escritório, quem deve fazer a sustentação oral, por exemplo, seriam os sócios, apenas os sócios do escritório que façam a sustentação oral, ou de repente o coordenador, que é o especialista na matéria, que deveria fazer a sustentação oral. Então, a seu ver, né, nesses dois pontos, realmente seria interessante agir dessa forma? Bom, sobre utilizar material de sustentações orais, audiências, etc., no marketing, você foi preciso. Não faz sentido eu inventar, fazer um teatro para o marketing. Marketing é coisa séria. Marketing não é um teatro. Você, se você não tem o que falar, não tem o que mostrar, cale-se. Simples assim. Faça, construa um argumento, construa um posicionamento que faça sentido. As pessoas não são idiotas. É isso. Imagine só você lá fazendo uma sustentação oral, numa sessão com um monte de desembargadores, um monte de colegas, potenciais clientes talvez assistindo aquilo, e você fazendo papel de bobo, porque isso é bobeira, literalmente é bobeira. Então, se você, por outro lado, se você tem conteúdo, se você acredita na tua tese, e essa tese tem chance de mudar um voto, vai com tudo, meu amigo. Vai com tudo, porque daí você está fazendo o teu trabalho. E aí você está gerando conteúdo de marketing de alto nível, de alta qualidade. Então, trazendo isso muito claramente rasgado aqui, marketing por ele próprio é ostentação. E aí você está fora do código de ética e do provimento. Se você está fazendo isso para ostentar, pare, porque você está agindo de maneira antiética. Agora, se você tem conteúdo, se você tem ali algo informativo que pode de verdade mudar um voto, que você pode ganhar autoridade com aquilo, porque você está ali sólido, com argumentos sólidos, embasados, vai com tudo mesmo. Agora, o outro ponto, é, em relação a esse diálogo com o judiciário, que eu também reputo bastante importante, nós precisamos ter clareza de que somos interdependentes. O advogado depende do julgador, depende do assessor, tanto quanto o magistrado depende do advogado e o assessor depende do advogado. Isso é muito importante termos clareza. São elementos essenciais à prestação jurisdicional. Não existe um sem o outro. Então, tendo clareza disso, nós nos respeitamos mais. E, de novo, não é à toa que no nosso Estatuto da Advocacia, nós temos lá um dos deveres, é o dever de ter relações, não é exatamente esse o termo, né? Mas termos relações equilibradas, relações educadas, nós precisamos ter esse respeito pelas partes, seja um outro advogado, seja um magistrado, um julgador, seja quem for. Então, nós temos esse dever e, às vezes, as pessoas se esquecem disso, o que prejudica demais o cliente.
ou jurisdicionado. E às vezes a gente esquece, sabe, desse detalhe. Quantas vezes nós vemos aí coisas que viram memes, e quando eu vejo esse tipo de meme eu fico triste, sabe, Lúcio? Quando eu vejo um advogado tentando, junto com o seu cliente, enganar o magistrado, fazendo lá uma audiência, a testemunha sentada do lado, e aí o cara se esconde debaixo da mesa para, né? Ou então, teve um outro que vazou esses dias, a audiência acontecendo e o advogado online e o advogado instruindo a testemunha, só que ele esqueceu o áudio aberto. E ele dizendo, não, você vai dizer isso, aquilo outro. Se te perguntarem isso, você responda isso. E a pessoa, a secretária da sessão, dizendo, doutor, o senhor está me escutando? E acontecendo. Eu fico muito triste quando eu vejo esse tipo de coisa, porque é um desrespeito ao cliente, sabe? É um Sim, desrespeito ao cliente, a todo o sistema, e a gente tem que lutar contra isso. E daí você vai me perguntar, mas Valdemiro, o que que isso você está falando? Você está viajando, você está indo para a Lua. Não, isso tem a ver com relacionamento. Isso tem a ver com relacionamento, porque você está violando um aspecto do relacionamento que é primordial, que é a confiança. Se eu sei que o meu interlocutor ou o advogado, ou o meu cliente, seja quem for, está faltando com a verdade ou está falseando comigo, acabou a confiança. Se acabou a confiança, acabou o relacionamento. E aí tudo vai por água abaixo, sabe? Então, é muito sério esse assunto do relacionamento. A gente entra em camadas aqui muito, muito sérias dessa coisa toda. sim, sim, perfeito. E a questão da... Aí mudando já o foco, porque, de fato, o relacionamento ele vai respingar na imagem, na reputação, no escritório, e, como você falou, em camadas. Então, com uma postura como essa, eu me queimo com o judiciário, eu me queimo com o cliente vai falar do que aconteceu ali, e aos poucos a própria confiança naquele profissional, naquele escritório acaba ruindo. E no caso, Valdemiro, quando a gente pensa no endomarketing e na comunicação, né, no relacionamento dentro e fora do escritório, a postura com relacionamento com o cliente, relacionamento com o judiciário e essas interseções. Por exemplo, eu tenho um coordenador, o coordenador ele faz as audiências de instrução, os sócios fazem sustentação oral, mas o advogado júnior, ele tem essa percepção de que os líderes, eles estão envolvidos naquelas diligências. E, obviamente, o cliente tem essa percepção pelo trabalho que ele é executado. Então, tudo acaba se comunicando ali. Só que chega no momento que os sócios eles começam a desempenhar um papel mais institucional e menos operacional. Então, acaba concentrando nos coordenadores, muitas vezes um despacho, né? E, e aí o advogado que está na ponta lá, o advogado júnior, ele começa a perceber que a liderança, né, dos sócios está saindo do operacional, da questão técnica do escritório e está passando para a gestão. Na sua visão, você acha que isso enfraquece a liderança ou manter todos esses relacionamentos com o cliente, com o colaborador, com o judiciário e tentar equilibrar todos esses pratos seria a estratégia mais viável? Excelente pergunta, professor. E complementando, eu acabei respondendo parcialmente só a tua pergunta anterior sobre quem faz a sustentação oral, né? Vai depender do peso necessário na mesa. Perfeito. Então, o que que eu quero dizer com isso? Se eu tenho um processo muito complexo, muito estratégico, e a presença do sócio, e, claro, este sócio sendo uma referência técnica respeitada pelo julgador, eu coloco esse cara peso pesado lá na frente fazendo essa sustentação. E claro,
além de técnico, um bom argumentador, né? Um bom oralista. Ele precisa saber influenciar pela comunicação oral também. Não adianta eu ter um baita de um técnico que é tímido demais e não consegue se expressar, por exemplo. Aí é melhor eu colocar uma outra pessoa que se expresse melhor, e aí o sócio titular, que talvez seja, digamos aí, né, nessa nossa hipótese, um cara mais tímido, que não saiba articular também vocalmente, esteja lá presente apenas, né, na audiência, talvez até o advogado que esteja fazendo a sustentação oral faz uma referência ao seu titular, né, dando votos ali e consagrando aquele conhecimento técnico enfim, prestando realmente uma homenagem a ele, uma deferência a ele, mas colocar quem é o melhor. Eu não vou colocar num processo complexo alguém que não tenha o nível, a envergadura necessária para fazer esse momento que é tão importante, né? Pô, se eu posso mudar um voto, eu não vou colocar uma pessoa que pode colocar essa chance a perder. Então, nesse ponto, em relação a quem faz sustentação, eu sempre digo isso. Analise primeiro qual é a envergadura, assim, a importância deste caso e a dificuldade técnica deste caso, e quais são os recursos que eu tenho dentro de casa que possam ajudar a mudar esse voto. Então, analisando isso, eu tomo essa decisão e coloco a pessoa certa lá na frente. Em relação à liderança, uma coisa que é muito comum, professor, e também é algo que me preocupa, por muito tempo eu ouvi no mercado e falei isso também, que o sócio precisa delegar e precisa se concentrar em coisas mais estratégicas. E eu não quero desdizer isso que eu já disse aqui em outros momentos, mas eu quero estruturar melhor essa fala. O sócio deve sim delegar, mas as pessoas acabam confundindo delegar com largar mão. Eu não gosto de fazer isso, portanto, eu jogo no colo do outro e deixo o outro fazer de qualquer jeito. Não é assim que se delega. Delegação é estruturada, delegação é acompanhada. Quando eu vejo sócios de escritório que dizem, agora eu estou no nível estratégico, só que ele não faz a menor ideia do que é ser estratégico e ele não se envolve em coisas que necessitam da participação dele, porque são estratégicas, estão acontecendo lá na operação, mas são estratégicas. Como, por exemplo, fazer isso que a gente acabou de dizer, fazer uma sustentação oral no tribunal de um caso importante para o escritório. E ele é o detentor de uma oralidade, ele é o detentor de uma técnica muito apurada, mas ele está hoje, por conta do desenvolver do escritório, do crescimento do escritório, ele está hoje numa posição mais institucional. Meu caro, se ele tem competência técnica, se ele está atualizado sobre o caso, coloque esse cara a fazer a sustentação oral. Mas isso é muito operacional, não é estratégico do negócio. Como não? Se você pegar um caso que é parrudo do teu escritório, que você pode ser condenado no tribunal e você tem a chance de ir lá, fazendo uma sustentação oral, mudar o voto do desembargador, pelo menos abrir uma divergência, meu caro, isso é muito estratégico. Então, você precisa entender, primeiro passo, né? Entender o que efetivamente é estratégico. É estratégico para o sócio definir com o seu gestor financeiro o orçamento do ano que vem? Claro que é. A aprovação do orçamento é absolutamente estratégica. Entretanto, sentar na cadeira e pegar lá seu contas a pagar e a receber, ver cada um dos lançamentos, fazer o fechamento disso, para chegar no orçamento, isso não é estratégico. Isso é operacional. Então, entender, primeiro passo, entender o que é efetivamente operacional e o que é efetivamente estratégico e assumir a responsabilidade sobre aquilo que é coisa de sócio. Então, o que que é coisa de sócio? Decidir sobre o rumo do escritório, decidir sobre o planejamento estratégico do escritório, porque
Eu brinco, eu digo que eu fui promovido aqui na ELS, professor, depois da nossa implementação aqui de uma estrutura de governança mais robusta, eu fui promovido. Eu sou o CVO, Chief Vision Officer. Então, eu sou o responsável por dar a visão para o grupo. Cada uma das empresas tem o seu planejamento estratégico, tem a sua visão individualizada, mas a minha responsabilidade hoje aqui dentro é apontar a visão como grupo e apontar junto com os sócios e os CEOs de cada uma das empresas qual é a visão de cada uma dessas empresas e fazer com que o planejamento estratégico leve essa visão a cabo. Então, o sócio de um escritório de advocacia, fazendo um paralelo aqui, tem muito essa missão de definir qual é a visão para onde o escritório vai, definir aspectos da cultura, como é que ele quer que esse escritório se organize, como ele quer que esse escritório seja reconhecido, ele quer que as pessoas que trabalham dentro do escritório se comportem, e aí isso tem a ver com cultura organizacional, e nisso o sócio está diretamente envolvido. Um sócio ausente é pior do que um sócio ruim presente. Um sócio bom ausente é pior do que um sócio ruim presente. Por quê? O sócio bom ausente deixa espaço, e espaços não ficam vazios, professor. Sim. Alguém vai ocupar esse espaço e alguém vai construir uma cultura nesse espaço deixado que não é aquela que o sócio titular quer. E isso é muito danoso para a empresa e você tem, olha, leva mais de ano para você conseguir reverter uma cultura danosa e imprimir novamente o ritmo e uma visão para um negócio. Claro. Valdemiro, a gente já está atingindo o limite do nosso tempo e apesar da gente ter pensado em falar sobre marketing de relacionamento, a gente foi passando pelas outras áreas, da liderança, estratégia, operação, a própria parte comercial. E eu queria fazer uma última pergunta, uma última provocação, que a gente falou muito sobre o contato pessoal, o contato humano, o relacionamento, a troca com todos os atores envolvidos no processo da advocacia, mas a gente está em tempos de automação e inteligência artificial. E aí eu não podia fechar a nossa conversa sem fazer essa provocação. E como é que entram essas ferramentas de automação e de inteligência artificial dentro dessa toada do relacionamento? Perfeito, excelente pergunta, professor. E aqui é, é curioso. Existe uma diferença importante aqui entre automação e uso de inteligência artificial, que é importante ter isso claro. O que é uma automação? É uma, digamos assim, uma estrutura de decisões pré-organizadas que a pessoa responde X, abre uma árvore de escolha, digamos assim. Se ele responde X, abre essas outras possibilidades aqui. Se ele responde isso, abre essa outra aqui. Isso é uma automação, né? Tem uma inteligência aplicada a priori, mas no momento da execução disso, vai seguir aquela escadinha sem variações. É aquilo ali, aquela estrutura construída. Isso é uma automação e os chatbots, quando surgiram, faziam exatamente isso. Se responde X, abre a possibilidade Y e Z. Se ele responde Z, abre as possibilidades A, B e C. E assim ia, e aí parecia aquela coisa bem mecanizada, que a pessoa percebia, inclusive, estou sendo atendido por uma máquina e eu não quero, e aí fica pistola, né? E não quer mais continuar por ali, cancela e sai falando mal. Muito bem. Hoje, a partir de 2022, quando o ChatGPT veio para o mercado e realmente fez uma quebra de um paradigma, a inteligência artificial, e aqui, só um parênteses, só para botar uma pimentinha aqui, existem estudiosos que dizem que não existe inteligência artificial, né? Fecha parênteses, quem quiser pesquisar sobre isso depois, fica à vontade. Mas é uma boa provocação. É, com a, com a inteligência artificial, nós tivemos a condição de desenvolver modelos de, inclusive, atendimentos, né,
que não dependem exclusivamente dessa matriz, digamos assim, rígida de respostas que abrem possibilidades definidas, específicas e definidas. A inteligência artificial permitiu que nós pudéssemos construir diálogos a partir de um conhecimento prévio abastecido no GPT, por exemplo. Né? Então, eu consigo criar assistentes de inteligência artificial que são alimentados com informações do meu escritório ou de mim mesmo. E aqui, professor, eu tenho feito um trabalho para meu mesmo, estou criando um assistente de inteligência artificial, que é o clone do Valdemiro, que eu estou chamando ele de segundo cérebro. Depois que eu li o livro Criando o Segundo Cérebro, eu fiquei muito provocado com isso e comecei a construir o meu segundo cérebro utilizando o ChatGPT, sabe? Então, uso o Obsidian para criar as minhas notas e dali eu trago isso para dentro do ChatGPT alimentando o meu assistente lá, o clone do Valdemiro. Eu fico estarrecido com as respostas que ele me dá. Às vezes ele é melhor do que eu, sendo eu mesmo. É impressionante, professor. E os diálogos que você consegue construir a partir da inteligência artificial, desde que você tenha uma base de conhecimento bem estruturada, você consegue parecer muito natural, mas muito natural. Por óbvio que ainda há é, algumas condições que precisam de atenção. Eu não vou simplesmente soltar e deixar isso correr livre, precisa de supervisão, mas facilita demais o relacionamento. Eu já tive experiência de interagir com assistentes de atendimento muito bem feitos, muito bem estruturados, que eu só fiquei sabendo que era um agente de inteligência artificial quando me contaram, porque eu tinha certeza que era um ser humano falando comigo. Então, com a inteligência artificial, você é capaz de dar personalidade à conversa, ainda que seja um robô falando contigo. Então, respondendo de maneira muito objetiva, sim, é possível, vírgula, desde que sua base de conhecimento abastecida na ferramenta seja muito bem estruturada e os prompts criados sejam muito bem pensados também. Não é o Valdemiro ou um advogado que senta na frente do chat GPT e escreve um prompt. Até consegue, mas neste nível do que nós estamos falando aqui, eu recomendo contratar um engenheiro de prompt. É uma nova profissão. Então, novas ferramentas exigem novos profissionais. Então, em situações como essa, que são coisas muito importantes e muito relevantes para a sustentação do seu negócio, busque pelo profissional adequado. Então, se você tem um problema jurídico, não procure um médico. E se você tem um problema de inteligência artificial, não procure um advogado, procure um engenheiro de prompt, por exemplo, que vai te ajudar a construir a melhor solução de inteligência artificial para o atendimento do seu cliente, para o peticionamento de maneira mais ágil, mais produtiva. E lembrando, a inteligência artificial erra assim, muito e medonhamente. Eu tenho visto, professor, petições protocoladas que sequer aquelas linhas divisórias de tópicos que o ChatGPT traz, sequer isso o advogado teve a atenção de remover. Ou seja, está evidente, escancarado que a pessoa não trabalhou ali. Ou, quer dizer, o trabalho que ela teve foi pedir para o ChatGPT escrever alguma coisa, sabe? E, de novo, o ChatGPT pode te ajudar muito, seja peticionando, seja no relacionamento com o cliente. Mas prepare a base muito bem preparada para que você tenha o fruto a ser colhido, um bom fruto e não uma alucinação da inteligência artificial. E aí a gente volta para o início da conversa, né? Porque a gente começou justamente a parte da reflexão de muita gente querer
fazer um trabalho de prospecção utilizando o tráfego pago, querer atingir um indeterminado número de pessoas, e essa possibilidade de utilizar uma inteligência artificial generativa, ela acaba sendo tentadora, porque eu coloco dentro do fluxo comercial, mas e aí eu preciso enaltecer esse seu comentário, como isso pode ser perigoso, né? O ChatGPT erra. Eu estava conversando tem uns 15 dias aqui com a equipe, que eu pedi para o ChatGPT fazer análise de um documento e ele interpretou equivocadamente. Olha, ele errou. Ele interpretou isso aqui, não, a cláusula não diz isso aqui. É uma outra, e ele foi lá e jogou. Então, a gente não pode tem que confiar. A gente tem que sempre conferir, como você falou, preparar a base, nutrir de informação e utilizar a ferramenta adequadamente. Valdemiro, queria agradecer muito pelo seu tempo, pela sua participação. Você que é um grande parceiro, é professor da Baldi e nos apoia em todos os projetos. Digo que o que a gente puder fazer pela Elze e por você será de coração. E agradeço em nome da nossa audiência também pela valiosa contribuição, quanto eu aprendi aqui, o quanto a nossa audiência aprendeu, e agradecer aos nossos patrocinadores mais uma vez, ao iPhone Barato, a Jet Sales, inclusive você, acho que você deve lembrar do Hans, que participou de uma aula na universidade, ele é um dos sócios da Jet Sales, então um empresário de divisão, e vou deixar você fazer as considerações finais e agradecer a Els também pelo apoio nesse episódio. Fantástico, professor. É uma honra sempre poder contribuir e participar aqui das suas iniciativas, seja da Baldwin Academy, seja lá da Universidade de Tiradentes. É sempre uma satisfação muito grande poder contribuir, e uma honra poder trazer aí um pouco do meu conhecimento, compartilhar um pouco do meu conhecimento com a sua audiência, contigo, e aprender também com vocês. Sempre aprendo. É aquela história, né? A gente é interdependente em todos os momentos, né? Eu falo um negócio aqui, você me traz uma pergunta, a sua pergunta me faz refletir, me faz aprender. Se eu saio com alguma dúvida, depois eu vou pesquisar e vou atrás, então a gente sempre aprende. E esse espírito de curiosidade que nos move, que nos faz ficar jovens, professor. Eu estou aqui batendo na casa dos 50 já, e eu tento, é uma luta de verdade, é uma luta para me manter jovem, porque eu acredito que a juventude está aqui, ó, está na nossa cabeça. E quando nós nos colocamos numa zona de conforto, eu já sei tudo, já aprendi tudo, você começou a envelhecer. Aí você começou a envelhecer. Então, eu faço sempre uma busca permanente por, como eu digo, eu sou um curioso, né? Eu quero sempre buscar pelo novo, ir atrás do novo. Não é à toa, como eu brinquei, que eu fui promovido para Chief Vision Officer, justamente por conta dessa visão de estar atrás do novo o tempo inteiro. Não significa que a gente deve desperdiçar ou desconsiderar o aprendizado, aquilo que nós tivemos no passado. Não, pelo contrário, nós devemos fazer o novo com base no que nós aprendemos no passado, porque aí essa base é sólida. E agradecer, professor, agradecer pelo convite, agradecer pela oportunidade de estar aqui contigo e com a sua audiência. Espero ter podido contribuir aí com vocês e com a audiência de vocês. É uma satisfação sempre estar com vocês por aqui. Muito obrigado. Maravilha. E para quem gostou, compartilha com os colegas, curte o vídeo, deixa um comentário e até o próximo episódio. Um abraço.